Está começando mais um episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe Head do Research aqui na XP. E hoje a gente vai falar sobre uma empresa que é motivo de orgulho nacional, que é a Embraer, um grande orgulho para todos os brasileiros. Eu tenho o prazer de estar aqui com o Francisco Gomes Neto, que é o CEO da Embraer. E a Embraer hoje já é a terceira maior fabricante, né, de jatos comerciais no mundo, mas como a gente vai falar no nosso bate-papo, existem uma série de outros produtos também que a Embraer faz e a gente vai falar mais sobre isso. E para tocar essa conversa comigo hoje, eu tenho aqui o Lucas Lag, que é o analista responsável pela cobertura do setor de bens de capital e vários outros setores aqui no Research da XP. Tudo bem, Lucas? Tudo certo. E particularmente empolgado aqui com a conversa, como engenheiro mecânico de formação, que sempre viu a Embraer como um alvo, uma referência de carreira. Eu estou particularmente empolgado aqui e honrado de tocar essa conversa com você, Francisco. E veio trabalhar em números e planilhas, não foi para economia real. Apesar de não ter ido para engenharia mesmo. Esse é o motivo de uma outra conversa, mas vamos lá. A Embraer, como eu estava dizendo, né, referência no mercado, eu diria que muito mais do que apenas aeronaves, é uma referência do setor de tecnologia brasileiro, né, é uma empresa que tem uma tecnologia de ponta que poderia estar em qualquer lugar do mundo, né, e está no Brasil desde a sua fundação em 1969 pelo grande empreendedor brasileiro, né, o Osiris Silva. Então, de fato, mais de 50 anos aí depois da sua fundação, ela já participa de vários projetos muito abrangentes, né? Muito mais do que, como eu falava, aviação comercial, de defesa e agrícola, buscando hoje soluções aí para mobilidade e desenvolvimento tecnológico. Aliás, só esse ano as ações da Embraer já estão subindo mais de 69%, né? Então, estão deixando aí as outras ações no Brasil a ver navios, né? Ou a ver aviões, né, no caso. Francisco, muito obrigado de novo pela sua participação e ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente. Muito obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui, né? É um prazer estar conversando com vocês, dividir um pouquinho aí da minha história, da história da Embraer, e pelo que eu estou vendo vai ser uma conversa bem técnica, né, Lucas? Vamos ver. Acho que tem bastante coisa, dá para a gente conversar aí, Francisco. Tem muito assunto, né? Mas antes da gente falar de Embraer, seria legal ouvir um pouco da sua história, né, Francisco? Você entrou lá como CEO em 2019, mas antes teve passagens grandes, né, no setor industrial aqui pelo Brasil, de bens de capital, enfim. Conta um pouquinho para a gente do seu histórico, né, do setor até chegar na Embraer. E depois, chegando na Embraer em 2019, a gente fala um pouquinho mais de como é que foi esse período. Não, tá bom. Eu passei a maior parte da minha carreira no setor automotivo. Uhum. Né? Meus dois primeiros trabalhos foram em duas empresas multinacionais alemãs no Brasil. Uhum. Né? A primeira é um fabricante de freios para trens e para veículos comerciais. Eu passei uma parte da minha vida inicial no mercado ferroviário, transporte. Depois, na mesma empresa, fui para o mercado de veículos comerciais, caminhões, ônibus, tratores. Depois mudei para uma outra empresa, ainda no Brasil, de filtros automotivos. E aí fornecia para os veículos leves, automóveis, também os pesados, as motocicletas. É um mercado muito interessante também. E no ano de 2009, eu recebi uma oportunidade, um convite para mudar para os Estados Unidos e ser responsável dessa segunda empresa pelo mercado NAFTA, né? Era os Estados Unidos, o México principalmente, onde tinha as operações. E depois, alguns anos depois, pelo mercado das Américas. Então, eu fui como um CEO Américas dessa companhia, que foi uma experiência muito interessante, né? De lá, mudei para Caxias do Sul, e fui cuidar da Marco Polo. Fiquei na Marco Polo um pouco mais de 3 anos e meio. Também é uma experiência muito legal, muito interessante. E aí recebi o convite, né, no primeiro semestre de 2019 para vir para a Embraer, onde eu comecei minhas atividades em maio de 2019. Como é que foi esse convite? Você achava que você já estava pronto? Enfim, imagino que deve dar um frio na barriga, um setor novo, diferente, enfim, né? Assumir a Embraer, imagino que não deva ter sido um desafio fácil. Não, foi até interessante, né? Quando eu recebia uma ligação de um headhunter, eu estava na Índia, se não me engano, em Mumbai, num hotel, já era no final do dia. E aí ele falou que tinha uma oportunidade para dividir comigo, né? Como sempre eles fazem, né?
E aí eu falei, bom, eu estou muito feliz aqui, né? Vou me aposentar nessa companhia, mas qual que é a oportunidade? Não, a oportunidade eu não posso falar, porque eu falei, bom, você não pode falar, não, né? Também não posso falar. Eu também não posso falar, mas não, então tá bom, então vamos fazer um NDA rápido aqui. Eu falei, então tá bom. Aí fizemos só por WhatsApp mesmo. Aí ele falou que era Embraer, né? Aí eu perguntei, você tem certeza que está falando com o Francisco, certo? Ele falou, não, eu tenho. Foi assim que tudo começou, né? Imagino. Então, claro, né, assim, foi uma coisa muito interessante. Apesar de que eu estava muito feliz na Marco Polo, né? Uma empresa muito boa, a gente tinha feito bastante coisa, estava muito bem entrosado na companhia, mas assim, foi um convite difícil de recusar, né? Sem dúvida. E como foi esse processo de chegar na Embraer e ter um time de ponta lá, né? Uma complexidade tanto do ponto de vista de engenharia, tecnológica, enfim, tremenda, né? Como foi esse processo da chegada na companhia, da aterrissagem ali para já com a posição de CEO, né? De liderança. Bom, minha experiência em aviação era de passageiro, como vocês, né? Uhum. De voar de passageiro. Mas foi mais complicado do que eu pensei, porque, na verdade, eu fui contratado para cuidar da antiga nova Embraer, né? Uhum. Que era uma Embraer sem aviação comercial. Porque naquele momento havia sido assinado, antes da minha chegada, né, um acordo com a Boeing de transferir a aviação comercial para a Boeing. Uhum. Né, seria um joint venture de 80% Boeing e 20% Embraer, mas com toda a gestão da Boeing. Sim. E a minha missão ali era garantir que esse processo de transferência, né, que a gente chamava de carve-out, uhum. ele ocorresse como planejado. Sim. E preparando aí uma estratégia, uma nova visão para a Embraer que seguia adiante, que era basicamente com a aviação executiva, a defesa e segurança e área de serviços para essas dois negócios. E foi isso que eu fiz, né? Eu comecei, apoiando o processo de carve-out e comecei a criar com esse time novo da Embraer construir uma estratégia para o futuro, né? A gente queria, isso foi lá em 2019. Eu falei, vamos em alguns anos fazer um plano aí para 4, 5 anos para essa Embraer sem a comercial, ela voltar a ser quase desse tamanho que ela é hoje com a comercial. E a gente começou a construir esse plano. E aí foi uma experiência muito interessante, porque até por não ter o conhecimento, eu tive que exercitar ainda mais o trabalho em equipe, né? Para poder usar a experiência daquela equipe que era fantástica, né? A experiência não falta nessa companhia. Exato. E foi criando essa estratégia de forma muito colaborativa, criando esse futuro, né? A gente estudou as estratégias e viu que a empresa sempre tinha estratégias boas, mas sempre tinha uma dificuldade em executar, principalmente nos primeiros anos, né? E aquele famoso hockey stick effect, né? Aí eles falaram, não, vamos construir uma estratégia agora, mas tem que ser simples, para 5 anos, e tem que começar a entregar já no primeiro ano, né? Isso é um foco na execução enorme. E foi muito legal esse processo, a gente fez vários off-site meetings para construir, só que no meio desse caminho aí, veio a Covid, e o mês depois a Covid apareceu em março de 2020. Sim. Um mês depois, a Boeing puxou o plug lá da transação e a gente teve que reintegrar a aviação comercial nesse processo, né? Sim. Quão avançado já estava o processo de carve-out até aí? Carve-out é basicamente, para quem não entende, tirar um negócio de dentro da companhia, né? Você conseguir separar para vender. Estava muito avançado. Tanto é que o desafio que foi em 2020 foi 2 crises, né? A gente teve que lidar com 2 crises. A primeira é a Covid, que por causa da Covid caiu os voos, os aviões pararam de voar. Sim. Então, assim, pararam de comprar avião também, de receber. Então, as receitas da companhia caíram mais de 30% naquele ano. E o segundo desafio é que a gente estava com os custos muito maiores do que o normal, né? Porque tinha duplicado uma série de funções, várias pessoas a mais, porque tinha o grupo que ia para a Boeing, o grupo que ia ficar, tinha duplicado sistemas, tinha criado um monte de empresa nova para operar, assim. Então foi lidar com 2 crises ao mesmo tempo, né? Sem dúvida. E a Boran, né? E a Boran, isso aí, Lucas. E a Boran foi o nome criado.
ainda existe, ainda está lá, foi criado para ser a transição, né? Entendi. Então ia primeiro os sistemas, tudo ia para a Iaboran, depois da Iaboran ia para, na época acho que o nome era Boeing Brasil Commercial, uma coisa assim. Sim. Bom, olhando para trás, ainda bem que não fizeram a transação, né? Que a Embraer hoje, enfim, conseguiu crescer bastante. Mas para quem não entende ainda muito bem da Embraer, eu digo que vocês sempre dizem isso, né? Que todas as pessoas conhecem um pedaço da Embraer, não conhecem ela como um todo. Então, se você pudesse falar rapidamente para a gente todas as linhas de negócio da Embraer, enfim, para quem talvez conheça só uma parte, né? Como passageiro de avião, enfim, se puder descrever um pouquinho do negócio hoje, como ele está. Claro. A Embraer tem atualmente 4 linhas de negócios. Uhum. Então, a aviação comercial, que é a maior, a aviação executiva, que tem crescido muito, podemos falar um pouco mais hoje também. Sim. A defesa e segurança, também tem ótimas perspectivas, e a serviço de suporte, que dá apoio para os produtos dos aviões de todas essas outras 3 unidades. Uhum. As 4 unidades são lucrativas, diferentes níveis, mas são lucrativas, e as 4 com uma ótima perspectiva de crescimento para os próximos anos. Bacana. E além disso, a gente vai falar mais na sequência, tem a parte de novos negócios, a Embraer X, um fundo de venture capital da companhia, enfim, tem bastante coisa bacana saindo dali. Não, me lembrado. Aí nós temos uma subsidiária chamada Embraer X, que ela está no nosso ecossistema de inovação, né? Sim. Que nós temos um ecossistema de inovação interno, a gente pode falar um pouquinho mais como isso funciona, e lá está a Embraer X, que é mais focada, é uma subsidiária, mas da Embraer 100% focada em inovação disruptiva, que é onde nasceu o eVTOL, aí, o carro voador, né? Sim. Como muita gente fala. Exato. É que tem tanta coisa, assim, até cibersegurança a gente consegue falar pensando em Embraer, né? Acho que a operação de defesa ali que a gente pensa de maneira mais emblemática no KC-390, mas acho que no Super Tucano, mas tem muitas outras coisas, né? Acho que quando a gente pensa no ecossistema da Embraer. E eu queria tocar um tema, acho que você comentou, né, que você assumiu a empresa lá em 2019 e aí, um ano depois, né, passando por 2 crises ao mesmo tempo, né? Que acho que foi a questão da Covid e o acordo com a Boeing, né, que acabou não indo para frente. Mas acho que seria legal ouvir de você como que foi enfrentar esse desafio da Covid, ali um ano depois de você ter assumido a Embraer, e como que passaram por esse problema que talvez um dos principais problemas na cadeia aeroespacial que a gente viu nos últimos 100 anos, né? Pensando na indústria. Então, acho que entender um pouco esse desafio também seria bacana aqui, Francisco. Não, com certeza. Tem um repórter da revista Aviation Week, que é uma revista muito famosa, né, no setor, e aí eu dei acho que uma primeira entrevista para ele, também estava começando, aí ele escreveu no artigo que eu tive um baptism of fire. Eu acho que ele definiu bem. Um batismo de fogo. Mas assim, eu vim de gerenciar várias crises no passado, né? Empresas que eu passei, assim, várias crises. Uma delas foi a do Lehman Brothers. Eu estava nos Estados Unidos, né? Cheguei em 2009, em seguida, aquela crise enorme, o mercado americano caiu, a produção de automóveis caiu, foi uma crise. Depois eu mudei para Marco Polo, teve a crise na época lá da Dilma, né? Do impeachment, 2015, aquela foi uma crise de 2015, basicamente no Brasil, e ainda na Marco Polo, depois tivemos que enfrentar um incêndio lá, quando a gente estava na subida da recuperação. Então, assim, estava um pouco acostumado a lidar com crise, né? E na Embraer, assim, foi igual, né? Assim, eu usei aquilo que eu sempre fiz, né? É juntar uma equipe, né, de gente boa, junto comigo, no meu time, trazer alguns experts de algumas áreas que são importantes e com esse time definir um plano para tratar aquele problema, né? Então, é desta forma que eu tenho conduzido. E com a Embraer não foi diferente, né? Eu mencionei antes que a gente construiu esse plano estratégico de 5 anos. Então, este foi o roadmap que a gente construiu junto, né? Então, nós fizemos isso no final de 2019, depois com a reintegração da aviação comercial,
a gente reintegrou a versão comercial e recriou esse plano, né? Então, chamou um plano, na época era o plano Embraer 2025, né? A gente olhava até 5 anos para frente e os produtos ainda, produtos modernos, competitivos, que a gente pode falar depois um pouco sobre eles, mas que a gente queria focar muito em eficiência, né? Muita eficiência e continuar investindo em inovação. Aí, na eficiência, a gente olhou muito na redução dos estoques, na redução dos custos de operação, fazer mais projetos de melhoria contínua. Bom, se você comparar o resultado de 2023 com o de 2019, o nível de receita praticamente igual. 23 foi até um pouco mais baixo, foi 5,4 bi de dólar contra 5,6, 5,7 em 2019. Mas o EBITDA 3 vezes maior. Então, foi ganho de eficiência mesmo da companhia. A companhia tem fábrica best in class, né? As melhores fábricas que eu já vi. Tem muita gente competente. Então, assim, à medida que a gente pôs um foco correto, né? E motivando aquela turma para a direção certa, a gente foi vendo isso melhorando cada ano, né? Então, assim, e aí eu fui aprendendo também. Então, assim, tem sido uma jornada incrível para mim, né? Incrível. Com muito aprendizado, né? Hoje eu posso falar mais à vontade de avião, dos processos, do mercado, etc., dos diferentes mercados. E muito trabalho em equipe e muita conquista, né? Muitas conquistas. Então, assim, definindo rapidamente numa frase, essa minha jornada é isso, né? Assim, uma jornada incrível, muito aprendizado, muito desafio, muito trabalho em equipe e muitas conquistas. Kaizen, né? Muito Kaizen. Milhares de Kaizen por ano. Por ano. Até essa semana mesmo eu tive... O que é o Kaizen? Kaizen é uma palavra japonesa, né? Que significa fazer para melhor, né? Para melhorar alguma coisa, né? Tá. Mas é um projeto estruturado. E quando eu entrei na Embraer, já tinha essa cultura da melhoria contínua e tal. Mas assim, aí eu falei, não, nós temos que fazer isso, mas tem que enxergar no bottom line da empresa os resultados que a gente... Todos esses programas que a gente faz, né? E foi uma experiência muito legal também. A gente padronizou esses processos todos de gestão das fábricas com 4 indicadores que a gente chama de SQDC, segurança, qualidade, entrega e custo, nesta sequência, né, de importância. E começou a focar em fazer os value stream map de produção dos aviões, né? Desde o início da fuselagem até o avião estar pronto. Falei, bom, nós queremos diminuir isso aqui em 30% esse prazo. E aí nós vamos usar os Kaizens todos para ajudar. Então o pessoal fazia esse value stream map, identificava todas as atividades, enchia uma sala inteira, atividades de cada operação, depois começava com os Kaizens, entender aquilo que agrega valor, aquilo que não agrega, e aquilo que não agrega, e ir removendo, né? E tem coisas incríveis, né? Essa semana eu estava lá em GPX, revisando com eles esses projetos, e eu vi que, tem um avião que a gente levava 15 meses para produzir, agora está produzindo em 9. Você imagina o ganho de eficiência, capital de giro que você remove, você faz mais aviões na mesma estrutura. Libera espaço, né? Libera espaço. Então, assim, e integra as pessoas, né? Estive lá essa semana e os caras me apresentaram, os Kaizens lá. Quem apresenta é o pessoal que faz. Então, ele está mostrando, está aqui, seu Francisco está vendo? Aqui, ó, essa peça aqui, tinha um monte de defeito. Agora, desenvolvemos aqui uma pecinha que só tem um jeito de fazer. O jeito certo. E, é incrível. Uma das coisas que você olha e fala, que fantástico isso, né? Sim. Aí a gente tira fotografia com eles e tal. E isso é uma máquina, né? Todo mundo fazendo isso, você cria uma máquina de melhoria, né? E a turma fica feliz, alegre, porque vê eles mesmos participam, dão ideias, né? Então tem sido, assim, essa parte super legal também, né? Tem ajudado bastante a gente nesse processo de melhorar a eficiência da fábrica. Continuamente, né? Das fábricas todas. Sim. Na minha vida pregressa de analista, eu era analista do setor de bebidas e alimentos e eu achava que eu conhecia fábricas limpas, né? Até visitar a fábrica da Embraer e ver, realmente é incrível. Assim, Você pode andar de meia na fábrica da Embraer, branca, você pode andar que quase não suja os pés. Né? Faz sentido, né? Eu fui entender o que era o Kaizen direito com o Antônio lá em São José dos Campos. Você falou de GPX, né? Que seria a planta lá de Gavião Peixoto, né? Da parte de defesa, mas...
realmente, acho que quando a gente vai para São José, o nível, né, fica claro. Acho que toda essa metodologia de aprimoramento, de melhoria, de aumento de produtividade, acho que quando a gente vê na fábrica lá, fica bastante claro. E que interessante, né, Lucas? Você falou o Antônio. O Antônio é o CFO da companhia. Então, quando o CFO da companhia fala de Kaizen melhoria contínua, porque a cultura está lá, né? Está lá, exatamente. Exatamente. E, Francisco, acho que tem além da questão da Covid, né, que foi, né, um dos principais desafios que a gente viu no setor aeroespacial, a gente tem que levar em consideração também a enorme complexidade que é a cadeia de suprimento do setor, né? E que também acabou sendo bastante impactada, né, com a Covid. Então, olhando, acho que no momento atual, né, quão normalizado a gente pode pensar, né, nessa cadeia de suprimento, quanto de impacto ainda existe, né, pensando nesse gargalo, né, que acaba sendo para a entrega de aeronaves, né? Quão normalizado está o setor hoje? Inclusive, a gente recebeu aqui o John Rogerson, né, que imagino que seja um grande cliente da Embraer. Um grande cliente, querido, um grande cliente nosso. Que é o CEO da Azul. E ele falou bastante sobre esse momento, né, difícil que o setor aeroespacial passa, falta de partes, de turbinas, motores, e o fato que várias aeronaves no mundo inteiro, no Brasil e no mundo, estão tendo que ficar no chão, não ter podendo voar por essa falta de componentes. Então, se puder falar um pouquinho sobre esse momento do setor. Imagino que tem um lado que beneficia a Embraer, né, porque tem essa corrida das empresas aéreas por capacidade, por aviões, enfim, muito grande. Mas, por outro lado, acho que traz desafios também, né, porque vocês dependem desses produtores, né, de partes aí para conseguir, né, produzir um avião. Né? Claro. Bom, primeiro assim, a Embraer ela está recuperada, né? Assim, ela vem, desde 2021, ela vem gerando lucro, gerando caixa, reduzindo a dívida, ano após ano. Né? Então, a relação dívida líquida por EBITDA, que em 2020, por causa do Covid, bateu 20 vezes, nós fechamos o ano passado com 1,4. Né? E no final desse ano aqui, assim, a expectativa é que seja abaixo de 1. Que bacana. Então, a empresa está recuperada. Mas é verdade, sim, a cadeia de suprimento, ela vem melhorando. Assim, na média, a gente vê que ela vem melhorando. Mas o problema é que a gente, não só nós, mas a indústria, cada ano está demandando mais peças dessa cadeia, né? Sim. Então, ele tem que resolver o problema dos atrasos, da falta de um ano, e o ano seguinte, ela tem aquela situação ainda, aquele problema ampliado. Nós crescemos a produção 13%, 14% de 2022 para 2023, estamos crescendo para 23 para 24, outros quase 20%. Então, assim, a gente está trazendo mais estresse para a cadeia. Então, assim, em geral, ela vem melhorando, mas tem um grupo de componentes que ainda é muito desafiador para nós. E isso, ele está limitando o nosso crescimento. Nós temos que planejar a produção de acordo com o que eles conseguem entregar. E mesmo assim, vários deles não entregam na hora certa que a gente precisa. Então, entrega 2, 3 meses de atraso. Então, você imagina, produzir um avião, você vai mudando ele de um posto para o outro, você não chega àquela peça de montar, você tem que passar ele para frente e depois pegar as pessoas numa estação e montar na outra. Então, isso causa ineficiência na produção, bastante, aumenta o custo. Então, isso é o que a gente está vivendo agora. A gente ainda está limitado no crescimento, pela quantidade, e sofrendo pelas essas entregas que não acontecem no prazo correto. Não é de toda a cadeia, mas de uma parte importante, né? Então, esse é o desafio, né? E a Azul está sofrendo igual, porque ela precisa de peças. Ela precisa dos nossos aviões, primeiro, né? Sim. E depois ela precisa de peças, não? Para os nossos e para os outros também. E essas peças vêm também dos mesmos fornecedores. Então, assim, eu acho que ainda vamos ter um ano de 2025 ainda difícil, melhor que 24, que foi melhor que 23, mas eu vejo, assim, uma normalização da cadeia, porque aí os volumes também, eles param de ter um crescimento muito grande, né? Eles vão entrando numa normalidade. Eu acho que isso vai melhorar mais para 2026. Sim. 2026, 2027. Turbinas, que acaba sendo a parte mais crítica ainda, pensando nessa cadeia de suprimento do setor? Os motores são críticos mesmo.
E é um produto, um equipamento que você... ainda não inventaram um avião que... Bom, tem avião que voa sem motor, né? Os nossos não, né? Então e não tem poucos jeito. produtores no mundo. De motores? Tem alguns. Os 3 mais importantes, né? São a General Electric, a Rolls-Royce e a Pratt Whitney. Pratt Whitney e General Electric são americanas, fábricas no Canadá também, e a Rolls-Royce inglesa, né? Também com fábricas nos Estados Unidos. E nós usamos atualmente os motores da GE e da Pratt Whitney. E usamos também, para os aviões executivos, motores da Honeywell. E até, assim, levando em consideração, falando um pouco mais da divisão comercial, né, que acho que talvez seja a divisão mais emblemática da Embraer, né, mas hoje vocês estão posicionados no setor com 2 produtos, acho que 2 categorias de produto, né, pensando de maneira mais abrangente, né, mas tanto o E1, né, quanto o E2, né, que seria a aeronave mais moderna, né, e mais eficiente, né, saindo do E1. Aí eu queria entender com você, Francisco, quais os fatores fundamentais, né, que você enxerga para sustentarem o crescimento de demanda dessas 2 aeronaves, né? Acho que eu não quero me antecipar, mas são drivers diferentes, né? Quando a gente olha o posicionamento dessas aeronaves, né? Você tem um E1... Qual a capacidade de cada um de passageiros? O E1 mais ou menos até 80 assentos, né? O E2 chega ali mais ou menos 120... 110 a 146. Isso. Então, são mercados diferentes, né? Seria legal explorar um pouco com você o que sustenta cada uma dessas categorias, pensando em crescimento de demanda daqui para frente, né? Claro, o E1, a família E1, ela era composta também do 175 E1, que é até 80 lugares, que ainda produz, 190 e 195 E1. São aviões que você voa muito na Europa com eles. Sim. Né? Eu vira e mexe, quando eu vou lá, sempre, eventualmente, a gente pega um avião da Embraer. Né? Sim. Agora, hoje a gente produz um 175 E1 só, que é um avião vendido... A gente tem alguns operando na Índia, mas o grande mercado é o mercado americano. Né? Porque tem uma cláusula regional. Lá... Aviação regional. Tem uma cláusula que chama Scope Clause, que para esses aviões com este peso de decolagem, os pilotos têm uma outra categoria de remuneração. Então, maior que esse, ele já entra na remuneração dos grandes aviões e aí é outra classe. E aí opera os aviões maiores, né? Mas o 175, assim, ele sofreu durante a crise por falta de piloto. A crise, principalmente nos Estados Unidos, vários pilotos eles se aposentaram, né? Foram trabalhar, acho que talvez em outras atividades. Então, quando o mercado retomou, teve uma falta de piloto. Então, as empresas aéreas acabaram usando os pilotos para os aviões maiores, que transportam mais gente. Na aviação regional sofreu um pouco. Mas, assim, do ano passado para cá, a gente está vendo uma recuperação, né? Vocês viram, esse ano a gente recebeu um pedido da American Airlines, em março, de 90 aviões firmes, mais 43 opções para o E1. E quanto tempo demora para produzir? Alguns anos. Não, ele demora... Não, para produzir uma quantidade tão grande, para entregar toda sim, essa ordem. Essa entrega vai começar em 2025, deve demorar uns 4, 5 anos para entregar todos os aviões. Sim. Então, o mercado vem retomando, então essa ordem foi boa, a gente está conversando com outros clientes, e o E175, ele é um avião importante nos Estados Unidos. Os 175 tem mais de 800 voando lá, transportam mais de 5 milhões de passageiros por mês. Por mês? Por mês. Uma outra curiosidade, aeroportos como LaGuardia, em Nova York, 1 em cada 4 voos é com avião da Embraer, com o E175, E1 da Embraer. Né? Então, o avião, assim, tá bem posicionado para aquele segmento, né? E agora no show de Farnborough, que nós vamos ter esse mês aqui, vamos mostrar alguns improvements do interior do 175. Então, a gente acha que esse avião ainda vai vender por mais de uma década ainda para frente, reposicionando os aviões, substituindo os aviões mais antigos e também os aviões menores
né? Que eles vão tirando e colocam o 175 para ter uma capacidade um pouco maior, né? Um avião muito bem aceito no mercado americano. E é quase que um monopólio, né? Assim, pensando nesse mercado específico do 175, assim, acho que depois que a Bombardier vendeu, né, o CRJ para Mitsubishi, que acabou não, né, desenvolvendo uma nova aeronave, ficou praticamente um monopólio assim, para a Embraer, né? Essa categoria específica. Que atende a Scope Clause, o único avião que atende hoje é o da Embraer. Então, assim, não é um mercado enorme, mas ele vai ter uma cadência muito boa nos próximos 10 anos. Assim, a gente acha que 300, 400 aviões aí deve ter de demanda para esses próximos 10 anos deste avião dessa categoria. Bom, um avião de super sucesso, né? A família de jets da Embraer, a grande maioria de E1, nós entregamos recentemente o avião 1800. Foi um E2, né? Da família jets. Então, é uma família muito bem sucedida. E o E2 foi desenvolvido com base em toda a experiência do E1. E foi um desenho foi um avião que foi desenhado é um clean sheet que a gente fala, né? De uma folha branca, né? E fuselagem nova, asa nova, motor novo. E um avião super eficiente, mas ele é maior. Então a gente chama esse avião de Small Narrow Body. O Narrow Body são os aviões maiores, esses que a gente, da Boeing, da Airbus, maiores com corredor único. Sim. E o nosso é corredor único, mas um pouco menor. E muito eficiente. É o mais eficiente da categoria, porque dessa categoria é o único que tem um desenho totalmente novo, motor novo, desenho novo. Os outros, eles trocaram o motor, mas o desenho do avião é praticamente o mesmo, né? Então, ele é muito eficiente. E ele abre uma outra categoria, né? Então, assim, o próprio John, deve ter comentado, ele usa muito bem essa estratégia, né? Ele opera com o E2 em várias rotas, onde ele tem passageiros para encher aquele avião, né? Quando a demanda cresce, ele traz um avião maior. Mas ele voa com o E2, ele voa para Rio de Janeiro, para Brasília, ele voa para Fortaleza, ele voa para Recife, né? Maceió. Então, assim, ele opera muito bem. Então, eu acho que isto está ficando mais claro aí para as outras airlines. E aliado a isso, tem você comentou, né, Figueira, uma falta de entrega de aviões maiores. Sim. Então, a Embraer fica uma opção boa para agregar capacidade mais rapidamente para as linhas aéreas. Então, assim, a gente está num momento bem legal para os aviões. Eu tenho várias campanhas do E2 em andamento aí no mundo inteiro. Legal. E algo que a gente discutiu com o John também, que eu falei, como minha experiência de passageiro, eu nunca entendia por que nos Estados Unidos, né, quando a gente voava para cidades próximas, é sempre um avião da Embraer, e no Brasil, quando você ia de São Paulo para Ribeirão Preto, voava no A320, que não faz o menor sentido, né? Então, bacana de ver que eles compraram essa ideia e têm tido um grande sucesso, né, de desenvolver essa aviação regional no Brasil, né? Não, o Azul e o próprio John têm ajudado a gente, né? Quando a gente está conversando com um cliente fora do Brasil, assim, ele dá referência para ele, às vezes traz o cliente para visitá-lo, né? Visitar a Azul, para ele contar um pouco dessa experiência, né? E além disso, o nosso avião ele é silencioso, ele é um dos mais silenciosos da categoria e não tem assento no meio. O que, né? Para quem já voou no assento do meio... Exato. É um... Devia ter 30% de desconto. Eu acho a experiência tanto do E1 quanto do E2 boa. Assim, pensando como passageiro, né, eu acho que o fato de ser 2 assentos, né, 2, eu acho que, no fim, melhora a experiência do passageiro. E melhora não só... porque você não precisa... Mais espaçado também. Você está na janelinha, você tem que pular 2 para ir no banheiro e tal. Mas na bagagem. Porque são menos, naquele espaço... É verdade. São menos bagagem, né? Sim. Então, isso... Você não tem aquela briga né? Lá para achar lugar para bagagem, porque... Então, assim, tem várias vantagens. Outra vantagem, quando você tem 2 assentos só de cada lado, os assentos não tem aquelas perninhas no meio embaixo. Quando tem 3, precisa pôr a perninha. Quando você tira aquelas perninhas, tem mais espaço para as pernas, você pôr uma mala lá embaixo. Olha que interessante. Então, assim, tem outras vantagens de conforto que o passageiro acaba notando, né? Sim, e um avião mais tecnológico também, né? O E2, com certeza. Agora,
próximo passo, né, vocês já estão chegando muito perto ali dos aviões menores, de Boeing e Airbus, né? O 737, o A320, em termos de capacidade. E aí, o próximo passo da Embraer, que muita gente discute, seria um avião já para competir com esses aviões aí de 170, 180 passageiros. Saiu até uma notícia no Wall Street Journal alguns meses atrás falando sobre isso. Enfim, queria saber, né, enfim, se isso está nos planos da companhia, fazer um avião maior, ou se o plano agora é crescer esse mercado do E2 e tentar, né, ganhar mercado, dado que os outros players não estão conseguindo entregar. O plano é crescer com o E2 e com os demais produtos. Sim. Desculpe. Os aviões executivos estão vendendo muito bem. Nós estamos com os slots de produção praticamente fechados até o final de 2026. Que é o Phenom, né? O Phenom e o Praetor. São 2 Phenoms, o Phenom 100, que é um avião de entrada, o Phenom 300, que é o avião leve mais vendido no mundo por 12 anos seguidos. Ano passado, ele voou mais que os Cessnas nos Estados Unidos. Uau. Então, assim, foi uma coisa incrível. Sim. E os Praetors, que são o mid-size e o super mid-size, né? O Praetor 500 e 600. São aviões que estão tendo uma aceitação muito grande também. Nós estamos investindo muito nas nossas 2 fábricas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, para aumentar a produção dos Praetors, que tem uma aceitação muito grande. E o Praetor 600, você faz São Paulo, Miami sem escala. Faz Nova York, Londres, Nova York, Paris, Dubai, Nova York, Dubai, Londres sem escala. Bom. Então, é um avião que estão vendendo muito, está indo muito bem. E o C390 também, né, é um sucessor do Hércules, do antigo Hércules C-130, que ainda é produzido, mas um avião muito mais moderno, assim, que já vendemos para o Brasil, para Portugal, para a Hungria, e já foi anunciado, para a Coreia do Sul, já foi anunciado a compra pela Holanda, pela Áustria, pela República Tcheca. Então, assim, esses aviões, esse avião não tinha no passado, né? Uhum. Então, assim, eles vão dar mais oportunidade de crescimento para a Embraer. E o E2, que a gente agora vê grande oportunidade, né, de introduzir no mercado, como esse Small Narrow Body, o E1 que eu já falei. Então, com tudo isso, mais a unidade de serviços que dá apoio para esses aviões, que nós temos uma oportunidade aí, mais do que dobrar o tamanho dessa área. Depois eu vou falar o que mais que essa área está fazendo. Mas, assim, a nossa estimativa é de chegar em 2030 a ser uma empresa de 10 bilhões de dólares de receita, sem o eVTOL. Hoje é quanto a receita da companhia? Esse ano o nosso guidance é de 6 a 6,4. Tá, o ano passado foi 5,4. 5,4 ano passado. Para dobrar, né? Para dobrar. Então, assim, e com os produtos que nós temos hoje, né? É claro que a gente investe em inovação, né? Nós temos 7 verticais de inovação, para otimizar o uso dos investimentos em inovação. Então, por exemplo, voo autônomo, propulsão com baixa emissão de carbono, inteligência artificial, conforto do passageiro, competitividade do airframe, da fuselagem, dentre outras, que a gente investe bastante. E a gente está sempre olhando o mercado, né? Quais seriam os próximos passos para a Embraer no futuro. Mas sim, hoje a gente não tem plano nenhum concreto de fazer nenhum avião maior. Estamos focados mesmo de vender os que nós temos, que são modernos. Sim. Menos os aviões aí. O E2 foi lançado em 2018. O KC, o C390 em 2019. O Phenom 100 foi modernizado o ano passado. Então, assim, os aviões são... Os Praetors também foi, se não me engano, 2017, 2000. Então, em menos de 10 anos, são aviões novos, né? Sim, sem dúvida. E acho que é legal também a gente explorar um pouco melhor essa parte de defesa, né? Porque acho que quando a gente pensa no C390, você já mencionou diversos países, né, que selecionaram a aeronave como, né, acho que o sucessor aí do Super Hercules, né, da Lockheed, e até um potencial acordo com a Índia, né, que vocês estão estudando também ali para uma potencial, né, uma ordem relevante. Mas acho que é legal entender um pouco o diferencial competitivo dessa aeronave, né? Você mencionou ali que ela é mais moderna, né, comparado com o competidor
natural ali, né, do Super Hercules da Lockheed, mas acho que é legal entender um pouco melhor o diferencial competitivo, né, o que no fim traz essa maior atratividade pro C-390 comparado com as aeronaves, né, que já rodam no mercado hoje, né? Não, ótima pergunta, Lucas. O grande potencial do C-390 é justamente substituir os C-130 que estão no mercado no mundo inteiro, que foi um projeto de extremo sucesso no mercado, né? Então Mas um projeto antigo, né? 70 anos. Acho que o primeiro foi 70 anos atrás, né? Uhum. Que já está na versão J. Tá? A, B, C, D, já é na versão J. Mas o C-390... ele foi um projeto desenvolvido entre a Embraer e a Força Aérea Brasileira que operava o C-130. Então, assim, a Força Aérea Brasileira trouxe todos os pontos e os detalhes, o que era bom e o que precisava melhorar no avião, né? E juntou com a tecnologia que a Embraer tinha, que é uma vantagem de ter uma engenharia única, que desenvolve tecnologias que aplica nos diferentes aviões. Então, por exemplo, o fly-by-wire. Então, os comandos da avião, da parte traseira do avião, é tudo eletrônico, com fio, não tem mais cabo. O C-130 não tem essa característica. Outra coisa, a parte de carga, de soltar carga, é totalmente modernizada e atualizada. Então, assim, no C-390, você escolhe o alvo na tela, lá, o Loadmaster escolhe o alvo na tela, ele clica e a carga vai sair e vai cair naquele ponto. Então, porque tudo isso é feito assim, de forma digital no avião. Outra coisa, ele é um avião multimissão por projeto. Então, assim, se fala de multimissão, que é transportar tropas, transportar tanques, helicópteros, apagar incêndio, abastecimento aéreo. Então, você muda de uma missão dessa para outra em horas. Tudo sistema de trava simples, mecânica simples que tem os trilhos que tem no avião, que você vira o trilho de um lado para o outro e troca. Então, isso faz com que a produtividade da frota aumenta muito. Então, você com menos C-390, você faz as mesmas missões do que muito mais C-130. Né? Então, isso a Força Aérea Brasileira já está percebendo. Né? Ela já voou, acho que 12 mil horas com esses aviões. Outra coisa, o nível de disponibilidade desse avião é mais de 80%. Que um avião militar é uma coisa... E o completamento de missão é 95%, 98%. Então, é um avião, assim, muito eficiente. Ele pode operar em pista não pavimentada também. Ele é propulsão a jato. Então, ele é muito mais rápido que o outro modelo, que é propulsão turbo-hélice. Pode operar em pista não pavimentada. Enfim, é um avião muito mais moderno. Então, quando os clientes comparam, a conclusão é que, assim, tecnicamente, o nosso avião é muito melhor, uma opção muito melhor, né? Então, por isso que Holanda, Áustria, todos eles eram operadores de C-130, né? E estão substituindo por C-390. O que é bom, né? Porque já na Europa já tem vários. Então, isso vai facilitando, porque o treinamento dos pilotos, sem dúvida, as peças, né? Então, quando tem uma missão em um país, eles podem fazer uma força-tarefa com os mesmos aviões, os mesmos pilotos. Então, assim, é um avião que a gente está muito animado com ele. E a Índia, é verdade, a Índia, ela abriu um processo para comprar de 40 até 80 aviões naquele segmento. E nós assinamos recentemente um acordo com a Mahindra, indiana, que é o nosso parceiro, porque esse programa é um programa muito grande, então tem um nível de localização importante na Índia, mas é uma frente muito, muito boa. Nós estamos trabalhando com a Arábia Saudita, é uma outra frente também, e várias campanhas, né? Então, a nossa expectativa é que nos próximos anos a produção de C-390 vai aumentar bastante.
E gera esse marketing positivo também, né? Se um país compra, enfim, outro, né? Imagino que tem esse efeito também, né? Perfeitamente. Acho que quando foi selecionado pela países da OTAN ali, acho que foi um marco transformacional, né? Pro C390, né? Pensando nessa demanda que você abre, acho que essa credibilidade que você carimba pro produto, né? Não, Lucas, muito bem colocado. O negócio de Portugal, nós tivemos que fazer uma primeira versão NATO. A Holanda está sofisticando ainda mais sistemas também na versão NATO, né? Então, o C390, e tudo isso são investimentos enormes que tem que fazer para equipar o avião, né? Mas você vê, o avião agora ele já tá numa configuração bem avançada na versão NATO, né? Em outro mercado, um desafio enorme, né? Antes que vocês perguntem, já vou falar, que são os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é o maior mercado de defesa do mundo. Sim. Lá é um desafio grande, porque o C-130 é um ícone, né? Mas assim, a gente acha que um dia eles vão ter que trocar aquele avião. E para desenvolver um avião desta categoria, assim, a gente acha que vai uns 8, 9 anos e uns 10 bilhões de dólares. Para algum outro competidor. Fazer. Então, você vê, a Embraer foi muito feliz, né? Quando decidiu fazer esse avião lá atrás, porque hoje esse avião já existe. Está pronto, tem boa performance, eficiente. Então, para ter um outro dessa categoria, vai demorar bastante tempo, né? E se eles querem modernizar a frota, a nossa opção é boa, né? É melhor. Isso que eu ia perguntar, assim, do ponto de vista de competição, né, no business de defesa e aviação comercial, vocês enfrentam mais competição do que do executiva, desculpa, da aviação executiva e de defesa. Como é que fica esse tema de competição? Porque eu imagino que tem mais competidores, né, do que vocês enfrentam na aviação comercial. Ou não necessariamente, vocês também têm uma posição destacada de nicho, diferenciada, enfim, se puder explicar um pouquinho pra gente o posicionamento da Embraer. Não tem vida fácil pra gente nenhuma dos negócios. Nenhum desses negócios, né? Sim. Porque todos eles, os concorrentes, são fortes. Sim. E muito maiores que a gente. Você pega a Airbus, que concorre na aviação comercial, bom, ela é talvez 15 vezes maior do que a Embraer, né? E tem vários modelos. Então, quando ela vai numa oferta com vários modelos, fica mais difícil, né? Sim. O C390 é uma Lockheed Martin, né? Que é uma empresa fortíssima e é todo o peso geopolítico americano. Exato. Que é importantíssimo. É uma empresa americana. Né? É uma empresa americana, né? Sim. E na aviação executiva, também, né? Nós temos concorrentes americanos, Sim. canadenses, né? Basicamente, na nossa, a gente concorre mais com os concorrentes americanos, né? Na nossa categoria, né? O canadense, a Bombardier, já está um nível acima e o francês, a Dassault, também um nível acima. Mas você tem empresas como a Textron, né? Uma empresa enorme, que é um concorrente forte para os nossos aviões, né? Assim, não tem vida fácil. É que acho que os nossos produtos, né, desenvolvidos pela nossa engenharia, eles realmente são produtos diferenciados, né? A Embraer, isso eu aprendi esses anos, ela nunca copia um avião, nunca copia e melhora um avião. Ela desenha o avião do zero, pensando em como atender melhor o cliente, como ter uma melhor performance. Então, isso foi feito... você olha, o C390 não tem nada a ver com o C130, né? Claro, foi levada a experiência da FAB para ele ser melhor, mas é um desenho totalmente diferente, né? Os nossos aviões executivos, a gente entrou no mercado que já estava os concorrentes, né? E você vê hoje o Phenom 300 é o best-seller do mercado. Os Praetors também crescendo a venda, né? E o E2 está ganhando tração. E o E1 a gente fala que é o workhorse da aviação regional, né? Sim. Ele é o cavalo de corrida da aviação regional. Então, assim, os produtos da Embraer são diferenciados. O nosso pessoal de serviço também apoia muito bem, né, os nossos aviões. A gente tem uma rede espalhada no mundo inteiro. Então, assim, é uma empresa a Embraer é muito bem estruturada e com ótimos produtos, né? Legal. Vai ter oportunidade de crescimento. Né? E assim, até acho que nesse ponto, né? Porque quando a gente
compila tudo isso, né? Você tem um panorama de contínua melhora na aviação comercial, né? Acho que toda essa expectativa de aumento de entrega também na parte de defesa, e é um negócio que vocês sempre falam, né? Mas que a gente está entrando agora nesse período de colheita, né? Acho que de todos os investimentos que vocês fizeram na última década, né? Assim, acho que no fim é colher todos os frutos, né, desses investimentos que vocês fizeram junto com o desenvolvimento do E2, desenvolvimento do KC-390, do Praetor, né, que substituiu ali, acho que a plataforma do Legacy, né? E aí para frente, acho que fica a grande dúvida, né? O que vai fazer com esse caixa, né? Assim, como a gente conversou, acho que tem várias oportunidades de crescimento, né? Mas dá para pensar em dividendo, por exemplo, né? Nesses próximos anos com essa geração de caixa, qual foco, né, a gente poderia pensar em relação a novos investimentos, né, dado que a gente está entrando nesse período de colheita agora, né, e de melhora mais forte de geração de caixa. Então, acho que é legal entender um pouco isso, né? Assim, agora que a gente está chegando na parte boa, né, de colher todos os frutos desses investimentos, o que dá para pensar com a alocação desses recursos pensando para frente? Não, muito bom, Lucas. Só complementando essa colheita, né, o harvest season que a gente fala, a época de colheita, ela é uma combinação de duas coisas. O que você mencionou, que são produtos que foram desenvolvidos em menos de 10 anos e estão maduros agora, né, em termos de operação, mas com uma empresa mais enxuta, uma empresa mais eficiente. Então, quando você junta essas duas coisas, empresa eficiente, que está gerando lucro, caixa, né, por causa da eficiência. Quando você aumenta as vendas e a receita, você aumenta a lucratividade e a geração de caixa, né? Então, esse é o que a gente estima aqui para os próximos anos. Nós planejamos retomar o pagamento de dividendos para o ano que vem, né? Acho que esse ano aqui a gente acaba com os prejuízos acumulados. Então, a partir do ano que vem, a gente planeja voltar a pagar dividendos. E a companhia tem uma regra para fazer isso, né? Que segue as regras do mercado. E esse nosso plano, como eu mencionei antes, essa nossa estimativa de chegar a 10 bi. Então, a gente vai crescendo desse ano, o ano que vem. O ano que vem a gente deve bater de receita o recorde histórico da companhia. E aí fala, bom, por que cresce tanto assim? Né? Muito mais do que era antes. Primeiro que na aviação comercial, agora a gente tem o E2, que o valor agregado do E2 é maior que o D1. Né? Então ele é um produto mais caro. Na aviação executiva, nós estamos vendendo muito, né? Estamos crescendo ano a ano 2 dígitos, né? E se tivesse mais peça, o primeiro dígito não ia ser 1. Estamos crescendo. E tem o C390, que não tinha antes. Sim. Que é um produto também de altíssimo valor agregado. E a área de serviços, a gente está crescendo, porque cresce mais aviões no mercado da Embraer, então a gente cresce organicamente. Mas também nós fizemos um contrato com a Pratt & Whitney para a nossa planta de Portugal ser lá o centro de manutenção dos motores GTF da Pratt & Whitney. Isso é um contrato de 20 anos, mais de 13 bi de dólar. Então, assim, aquela operação da Ogma, o ano que vem, ela já dobra de tamanho. E vai crescendo mais. Então, a área de serviço, ela nos próximos 5, 7 anos, ela dobra de tamanho a nossa. Então, você põe tudo isso junto, né? Realmente, assim, a expectativa nossa de crescimento, de performance financeira é muito boa para os próximos anos. Aí vem a tua pergunta, né? O que você vai fazer com... Bom, vamos voltar a pagar dividendo, que é uma boa notícia para os acionistas, né? E a gente tem um roadmap para 2050, então, se me permite adiantar a resposta à sua pergunta aí como vai atingir a emissão neutra de carbono, como a Embraer vai ajudar. Sim. Nós temos um roadmap de produtos, né? Começa hoje com o E2. Então, o E2 é um avião muito eficiente. Então, se uma linha aérea, uma coisa que a linha aérea pode fazer muito rápido para reduzir a emissão de carbono é trocar avião velho por novo. E não tem nenhum avião mais eficiente na crescimento que o E2. Depois vem o eVTOL. Qual que é a diferença de emissões? 30%? É 25% comparado com o E1.
É muito. Uhum. É muito. Sim. Você conversa, eu voo com Azul bastante, né? Uhum. Mas eu vou lá na cabine conversar com os pilotos e eles falam que a diferença é impressionante. Na hora de ele carregar o combustível no aeroporto, ele põe muito menos no E2 do que ele precisava colocar no E1, né? Para fazer a mesma missão, né? Então, assim, em 2026, a gente deve entrar em serviço com o eVTOL, 100% elétrico. Depois a gente fala mais um pouco do eVTOL. Antes de 2030, a gente quer certificar todos os nossos aviões para operar com 100% SAF. Nós já voamos o E2 com 100% SAF, o Phenom 300 e o Praetor 600. A gente quer certificar. Hoje eles podem voar até com uma mistura de 50%. SAF só explicando combustível, né? Sustentável da aviação. Sim. E nós estamos também trabalhando com 2 conceitos de aeronaves novas que a gente chama de família energia, que é um híbrido elétrico, né, até 15, 20 assentos, e um hidrogênio híbrido que se vai até 40, 50 assentos. São conceitos que a nossa engenharia vem trabalhando, mas são produtos que ainda estão numa fase muito inicial, são produtos para 2035. Uhum. Então, é nesta linha que nós temos hoje, né? E investindo nesses 7 verticais de inovação, que é para a gente estar preparado para algum momento entrar num outro produto, né? Sim. Então, assim, é aí que a gente está investindo dinheiro, né? Investindo dinheiro nas inovações para a gente estar preparado para lançar mais rapidamente aeronaves com baixa emissão de carbono. Sim. Que um avião elétrico seria um grande desafio por conta do peso da bateria, né? Bom comentário também, me lembrou uma outra coisa. Outro movimento legal que a gente fez nessa linha de sustentabilidade, nós temos um joint venture com a empresa japonesa Nidec. Uhum. A Nidec é o líder mundial de motores elétricos. Eles fazem bilhões de motores elétricos por ano, de diferentes tamanhos, né? E agora nós estamos usando, com a tecnologia deles de fazer motor elétrico, a nossa experiência em aviação, nós criamos uma empresa que chama Nidec Aerospace. Que a Embraer tem 49% dessa empresa. E nós estamos desenvolvendo, junto com eles, motores elétricos. O primeiro cliente é a Eve. Mas são motores elétricos que podem ser aplicados em outros eVTOLs e em outras aeronaves, né? Então, essa tecnologia de motores elétricos nós também estamos desenvolvendo. Mas você tem razão, né? Ainda tem um desafio no avião que é a bateria, a durabilidade, o peso para fazer grandes distâncias, né? E levar mais passageiros. Sem dúvida. Acho que é um dos grandes nomes de eletromobilidade, né? A Nidec, quando a gente olha hoje para os players industriais, né, expostos a essa parte de motores industriais, acho que ela tem um foco grande, né, nesse contexto de eletromobilidade, né, e acho que encaixa bem, né, com esse desenvolvimento de vocês. Mas eu queria explorar um pouco melhor também até o eVTOL, né, que a gente comumente chama de carro voador, né, mas acho que seria legal entender com você os planos, né, para essa divisão, né. Acho que é um mercado com um potencial gigantesco, né, quando a gente pensa em mobilidade aérea urbana. Mas acho que seria interessante ouvir um pouco melhor esse contexto, né, do que esse produto vai substituir, qual que é o que vocês esperam para crescimento desse mercado que hoje é basicamente inexistente, né, que por conceito implica nesse crescimento relevante para frente, mas acho que é legal entender um pouco melhor o desenvolvimento do produto, próximos passos, o desenvolvimento de protótipo. Vocês têm, acho que, um foco interessante também na parte de software, né, que acho que é legal entender também. Então, se puder contar um pouco pra gente do carro voador... E até um passo atrás como ele funciona, né? Porque um avião comum precisa de uma pista, né? E pelo que eu entendo, não é um helicóptero, né? Muito diferente de um helicóptero. Então, como criar essa aeronave aí que não precisa de uma pista para pousar e decolar, né? Não, é verdade. Esse é um assunto bem legal. Vamos falar um pouco de eVTOL, né? Aliás, essa semana a gente teve um evento lá em Gavião Peixoto que a gente chamou de Rollout do eVTOL, né? É o primeiro POC, que é o prova de conceito, que vai escala 1 para 1, que a gente apresentou isso para o mercado. A gente convidou alguns investidores para estar lá, tal, para eles verem, né, onde eles estão investindo. Tal. Foi um evento bem bacana, foi curto, mas foi bem bacana. Deu para ver o tamanho do eVTOL.
Falando um pouco do produto, depois eu vou falar do mercado. Assim, não é nem helicóptero nem avião. Né? Ele decola e pousa vertical, mas ele tem asa. Tá. Então, os motores, a gente chama de lifters, né? Que os motores, tem 8 motores para propulsão, para fazer a decolagem e o pouso. Depois ele faz a transição para o cruzeiro e ele vai ter um pusher, que a gente chama, né? Uma hélice atrás, tudo elétrico, que ele vai fazer o cruzeiro. Então, assim, ele tem capacidade para 4 passageiros e um piloto. Mas ele já está sendo desenhado, desenvolvido para uma futura geração ele operar autônomo. O piloto do eVTOL ele vai ter muito menos, assim, atividades ou trabalho do que um piloto de helicóptero, né? Porque o veículo já está programado para fazer, ele vai ter que dizer de onde vai, da onde que ele quer ir, para onde ele quer ir, e vai meio que supervisionar a operação do veículo e nessa primeira geração. Nossos engenheiros acham que é um desenho simples, mais fácil de certificar, de operar, porque não tem aqueles motores que viram. Que é a articulação, né, que a gente vê nos outros designs, né? Que você tem o mesmo sistema de propulsão vertical, ele acaba sendo articulado para fazer a propulsão horizontal, né? Que acho que traz muito mais complexidade, né? Pro processo, né? No fim, eu acho que o da Embraer é mais simples, né? Que ajuda também, como você falou, nesse processo de certificação, né? Mais simples e não tem dezenas de motores, são 8. Né? Então, assim, eles acham que é mais simples, apesar de todo o desafio, é mais simples. A gente já desenvolveu praticamente todos os fornecedores importantes, os parceiros importantes estão desenvolvidos, com pedido de compra, tudo, trabalhando no desenvolvimento. Esse protótipo, esse prova de conceito, que a gente fez o rollout essa semana, a gente espera voar no começo do ano que vem, primeiro trimestre do ano que vem. Né? A gente já definiu a fábrica. Ele vai ser montado em kits. Né? Então, a primeira fábrica desses kits e do veículo vai ser em Taubaté. Já era uma fábrica da Embraer. Né? Nós vamos adaptar essa fábrica para montar os eVTOLs. Então, esses kits vão ser montados. O veículo vai voar, vai testar, depois a gente vai desmontar, colocar as peças em caixas, pôr num navio e levar isso para o local próximo onde ele vai operar. E ali vai ter um centro de montagem mais simples, que vai remontar o veículo, fazer os últimos testes e entregar isso para a operação. Todo esse processo industrial já está desenhado, está desenhado e preparado para começar. E a engenharia está a todo vapor, né? Nós temos centenas de engenheiros da Embraer trabalhando para fazer o IVE voar. Né? Então, assim, o veículo em si, em cruzeiro, ele vai ser 90% mais silencioso que um helicóptero. Ele é 100% elétrico, né? 100% elétrico, 100% sustentável. Então, a gente acha assim que é um mercado novo que vai ser criado e que vai ter oportunidades aí para milhares de eVTOLs aí no futuro, né? Principalmente mobilidade urbana, trajetos dentro da cidade, né? Nós estamos trabalhando também, esse é um outro ponto da Embraer que eu não falei, eu falei das 4 unidades de negócio, mas a Embraer tem uma subsidiária chamada ATEC, que é 100% Embraer, que é uma empresa de software. Então, o software de todo o tráfego aéreo brasileiro é feito pela ATEC da Embraer. Então, ela tem experiência nisso e está trabalhando junto com a turma da IVE, para desenvolver o sistema de gestão de tráfego aéreo para permitir que os eVTOLs operem, né, junto com os helicópteros, com os aviões. Então, esse é outro ponto. A gente também tem parceiros de infraestrutura, da parte de energia, que nós estamos trabalhando para preparar a infraestrutura para os eVTOLs voarem. E vamos começar com alguns trechos que é mais fácil e mais rápido de implementar, como de um aeroporto para um centro da cidade, onde já tem é mais fácil de instalar a infraestrutura, né? Então, assim, a gente está muito animado, a gente acredita num potencial enorme desse segmento. A IVE está muito bem posicionada para ser um líder global, né? Que vai oferecer aí um sistema de transporte urbano novo,
assim, muito eficiente e 100% sustentável. E seguro. Imagino que deva ser uma barreira no começo para convencer as pessoas que é um meio de transporte. Ele tem 8 motores, né? Então ele vai poder operar sem alguns deles. Né? Então isso traz também mais segurança. Sim. E você falou de software, né, Lucas? A Embraer tem uma empresa de software. Então tem equipamentos no eVTOL de controles eletrônicos que já vão ser feitos pela própria Embraer, que é um primeiro projeto, né? E depois isso pode equipar outras aeronaves também. Então, assim, é um projeto que vai ser muito legal. É claro que a IVE é uma empresa independente, né? Vocês sabem disso, Sim. né? Mas ela tem um contrato de prestação de serviços Foi com a listada, Embraer. inclusive, né? Foi listada em Nova York. Sim. Então, a prestação, ela tem uma equipe interna, tem um board de diretores, ela é sediada nos Estados Unidos. Mas, assim, toda a parte de engenharia de suporte é a Embraer que dá, como a infraestrutura, né, que nós temos. Então, a gente conseguiu, com isso, trazer a velocidade e a flexibilidade de uma startup com os processos robustos de uma empresa como a Embraer. Claro. Que outras startups têm mais dificuldade, né? Aqueles hangares todos que nós temos, as pistas, todas aquelas áreas de teste, a gente não precisa construir, já está lá. Além da expertise para certificar uma aeronave, né? Além da expertise. Você vê nesses 55 anos da Embraer, deve ter certificado mais de 25 aeronaves diferentes, né? Pelo menos, né? Sem dúvida. Vocês chegaram a fazer alguns testes de voo, né? Não com a aeronave em si da IVE, mas acho que no Rio de Janeiro, né? Eu não lembro se era Barra da Tijuca, Galeão, assim, mas vocês chegaram a fazer alguns testes de conceito, né? Com helicópteros, né? Para justamente testar essa demanda, né? No fim, acho que seria mais ou menos isso, né? Como você comentou. Uma Barra da Tijuca, Galeão talvez seja um bom exemplo de uma rota possível pro eVTOL, né? É um ótimo exemplo. Eu estava até com um dos parceiros que trabalhou com a gente nesse... Foi para testar a experiência do cliente, do consumidor, né? Então, quanto tempo levava para ir de carro, da casa dele até o Galeão, e fazendo com o helicóptero com o eVTOL, né? E a diferença é muito grande, né? Sem dúvida. Você imagina daqui, sair daqui e ir para Guarulhos no final do dia. É a mesma coisa, né? Você pode levar facilmente 1h30, dependendo do Sendo dia, otimista. Sendo otimista. E com o eVTOL, né, você vai em 15 minutos. Exato. 15 minutos, né? Então, assim, essa é uma aplicação muito importante. A gente tem outros estudos também. Você imagina em Orlando, para você levar turista dos hotéis para os parques, já voando num veículo elétrico. Já faz parte da experiência. Da experiência, exato. Né? Coloca o Mickey dentro, então. Pinta com o Mickey, então. E vários outros países, a gente já tem várias parcerias que nós estamos estudando aí para poder implementar os eVTOLs, né? Então, nós temos, hoje, a IVE é a empresa, esse programa de eVTOL, que tem o maior número de cartas de intenção de compra, mais de 2.900, quase 3.000. Tem mais de 8,4 bilhões de dólares de carta de intenção de compra. Então, em 14 diferentes países. Então, a gente, agora, nosso desafio é, passo a passo, converter essas intenções de compra em pedido firme. Né? Exato, executar, né? E até falando na ótica do analista, mas eu diria que é algo que eu pelo menos enxergo zero precificado. Assim, acho que no preço das ações da Embraer, né? Acho que é um negócio que o mercado ainda não paga, né, pelo que a gente nota, né, em relação a valuation de potencial, mas é algo que à medida que vocês vão entregando todos esses, né, milestones ali, né, de protótipo, certificação, etc., é algo que o mercado eventualmente vai ter que colocar no preço em algum momento, né, Francisco? E Lucas, o bom que você comentou isso. Lembra desses 10 bi que eu falei que a gente estima poder chegar? Não tem eVTOL ali. Se a gente colocar o eVTOL, esse número sobe muito. Pode ser muito mais. É muito mais. Então, é um potencial muito, muito grande e é verdade. Por enquanto, o mercado não precifica, né? Mas a gente acha que a hora que voar o primeiro, vamos mudar de ideia. E com tanta coisa interessante, Francisco, acontecendo na companhia, com o que você fica mais animado, assim, na Embraer? Eu gosto muito de ver os nossos times, né?
atingindo e superando as metas, assim, em todas as áreas, ano após ano, né? Isso aqui é um prazer incrível, né? A gente, nos últimos anos, a gente faz um evento no começo do ano, em fevereiro, né? Que a gente chama Leadership Summit. Então, a gente faz com umas 100 pessoas, que são os nossos VPs e todos os diretores. E depois a gente faz um virtual com toda a liderança da companhia, né? Fizemos esse ano, acho que foi 700, e agora o outro 2.500. Mas aí nesses eventos, assim, a gente... Primeira coisa é comemorar os resultados que passou, né? Então, assim, é uma alegria incrível, né? Porque o pessoal... Cara, todo mundo está na empresa, quer crescer, mas se você trabalhar no lugar que ganha, que é bem sucedido, que entrega mais do que você planeja todo ano, é um prazer enorme, né? Que então, assim, isso para mim é... Ponta, né? O que eu curto mais é ver essa turma, a gente batendo os resultados e ver que o cara se sente parte daquilo, né? Então, até a estratégia nossa a gente faz de um jeito simples, que é para explicar para o maior número de pessoas possível, para o cara entender o papel dele ali. Então, o rapaz do Kaizen ali, ele entende que aquilo ali vai reduzir o custo do produto, vai reduzir o estoque, vai melhorar o caixa da companhia. Teve uma vez que eu fui em São José, e eles me levaram numa sala com esse negócio de reduzir o ciclo de produção, né? Numa sala e falaram, olha, senhor Francisco, olha aqui, ó, vou mostrar aqui, a gente conseguiu aqui, ó, tem 5 postos de trabalho, a gente conseguiu reduzir para 4. E fizemos aqui um cheque aqui, ó, de 10 milhões de dólares aqui para o senhor aqui, para que é a redução do capital de giro dessa linha aqui. Pô, super legal, né? Então, acho que essa é a parte assim, mais bacana, é ter esse time todo entendendo o foco, alinhado, né? E super motivado. E o que vocês fazem para cuidar, né, dos funcionários? Enfim, imagino que uma empresa de tecnologia deva ser alvo também de outras empresas, né? Então, o que vocês fazem de programas de gente, enfim, para deixar essa turma crescer dentro da Embraer, enfim, dar oportunidade para todo mundo lá dentro? Bom, a gente comunica muito bem as coisas que a gente está fazendo, que vai fazer, né, para eles entenderem as oportunidades. Nós temos planos de treinamento e desenvolvimento para todos os lados. Então, assim, claro, os operadores, quando entram, eles passam por vários dias, várias semanas de treinamento. Nós temos, para outros níveis, nós temos escolas de treinamento dentro da fábrica, a gente chama de dojo, né? Dojo é aquele nome japonês onde o pessoal treina, que a gente treina os funcionários para entender o que é Lean Manufacturing, como é que ele faz a montagem daquelas peças naquele centro. A gente tem academia de compras para treinar os caras que trabalham em compras, academia de logística para treinar o pessoal que trabalha em logística. A gente tem uma série de treinamentos que permitem as pessoas se desenvolverem. E claro que nos processos e a empresa está crescendo, quando a empresa cresce, né, dá oportunidade não só de contratar gente de fora, mas o pessoal de dentro crescer também, né? Então a gente tem planos de sucessão, a gente mapeia a liderança, a gente faz feedback, a gente faz plano de desenvolvimento individual para as pessoas poderem crescer, né? E também com grande foco em diversidade, né? Hoje, 57% das posições de entrada na companhia já são de níveis de mulheres, negros. Bacana. É muito legal. E temos hoje cerca de 15% de mulheres nos níveis de alta liderança, né? Diretoria e vice-presidência. Mas, enfim, a gente dá sempre preferência para o nosso pessoal. E aquilo que eu falo, assim, a empresa cresce, todo mundo se beneficia, né? Sem dúvida. E como é que é seu estilo de gestão? Olha, eu sou um executivo muito simples, eu não sou um executivo sofisticado, não me acho um intelectual, não sei falar difícil, né? Mas eu acho que isso aí, no fim, ajuda um pouco, né? Porque esse estilo mais simples facilita o contato com as pessoas, né? Então, assim... Aproxima. Aproxima. Eu gosto de ir nas fábricas. Falei que eu fui essa semana, né? Então, eu tento, pelo menos uma vez por mês, eu visitar uma fábrica, passar lá uma tarde com a turma, eles me explicam o que eles estão fazendo, depois a gente vai andar na fábrica, ver as apresentações dos Kaizens. Eu falo com pessoas de outras áreas também, de todos os níveis. Eu acho que a
assim, tem hierarquia? Tem, é importante mas a informação tem que ser fluida, né? A gestão tem que ser fluida. Então, assim, eu tenho que construir as coisas com as pessoas. Tem isso claro para mim. E a experiência da Embraer reforçou muito mais isso, né? Você chegar num lugar que você não conhece aquilo e ter que ser responsável por aquele negócio todo, você precisava fazer com eles, né? Sim. Então, assim, esse é o meu estilo, né? Tentar colocar as pessoas com a competência certa, o comportamento certo, né? Em cada lugar da companhia, os lugares importantes, né? Trazer o foco correto, construir junto com eles e manter essa turma motivada a superar os desafios, né? Então, nada do que não é básico. Então, assim, é fazer o básico bem feito, né? Esse aqui é o meu foco. Fazer o básico bem feito de um jeito simples, né? Sim. E como é que é a sua rotina fora do escritório e do dia a dia, da posição de CEO? Bom, eu gosto de me exercitar, né? Até porque isso é bom para o corpo, bom para a cabeça, né? Sem dúvida. Então, assim, eu acordo cedo, assim, no Brasil ou fora, eu acordo tipo 5h30, 6 horas, e vou fazer minha corrida fora, ou se no hotel tem uma academia, ou está frio, eu vou fazer academia. Então, eu tento fazer isso 4, 5 vezes por semana, né? Fim de semana também eu gosto, né? Correr na rua, minha mulher também gosta, a gente vai caminhar e anda e tal. Gosto muito de socializar com os amigos, né? Então, o time do vinho, tal, né? O time de futebol. Então, assim, com os amigos e viajar, né? Com os amigos e com a família também. Meus 2 filhos moram nos Estados Unidos. Quando a gente morou lá 7 anos, e eles acabaram ficando, já estão lá 15, né? Então, a gente sempre tem oportunidade, organiza umas viagens daqui para lá, de lá para cá, e a gente curte bastante estar com eles e viajar com os amigos também. É isso, assim, nada muito sofisticado também. Sim, já dá para ir com um avião da Embraer, né? Até lá. E por fim, Francisco, se você puder dar uma recomendação de livro para a gente? Olha, eu estou lendo um livro agora, mas ele é muito técnico, assim, né? Ele chama Capital Returns. Vocês vão gostar desse livro aí, né? Ele traz um pouco da visão do lado dos sales, né? Para a gente entender um pouquinho. Mas é um livro muito técnico. Assim, fugindo um pouco do livro, vocês também me falaram de série, exato. Então, aí eu vou falar uma série que eu assisti. Eu assisto várias séries, né? Eu curto bastante, assim, série, porque eu gravo e vou nos voos. Vai assistindo. Eu baixo ali no iPad e vou aqueles voos compridos e vou assistindo aquilo, né? Mas teve uma que eu assisti há algum tempo atrás que me tocou, assim, sabe? Que chama... Em inglês é Extraordinary Attorney Vu, que é a extraordinária advogada Vu, coreano. E essa Vu é autista. E eu tenho colegas que têm filhos autistas, né? Então eu sei como não é. E essa série, ela mostra como funciona. E a Vu é um gênio. Só que ela tem coisas do autista, assim. Claro. Ela tem dificuldades simples do autista. Mas quando as pessoas que entendem aquilo e sabem lidar com ela, então extraem um valor gigantesco, né? Então, assim, foi uma das séries assim que me tocou bastante, né? Então, assim, chama Extraordinária... Netflix. Extraordinária Advogada Vu, deve ser em português, né? Em inglês é Extraordinary Attorney Vu. W.O. Interessante. Mas muito legal, assim, se vocês não assistiram... Não assisti. Eu recomendo, porque o jeitinho que ela faz, ela trabalha muito bem. Ela trabalha muito bem. Então, assim, muito legal, vale a pena. Boa. Combinado. Bom, é isso, chegamos no final, aqui já avançamos mais de 1 hora, queria agradecer bastante tua presença e ter aceitado o nosso convite, Francisco. Foi uma aula, de fato, deu para ver que tem muita oportunidade na Embraer, né? Muita oportunidade de crescimento, melhoria de eficiência, retorno de capital aos acionistas, que é sempre notícia boa aqui pro nosso público. E queria deixar as portas abertas para, enfim, quando tiverem mais novidades aqui, voltar para falar com a gente. Sem dúvida, a gente está de portas abertas aí para próximas conversas. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Assim, falar na Embraer é uma delícia, né? Tem tanta coisa boa para a gente falar. Que a gente podia falar por mais várias horas. Né? Vou deixar uma mensagem aqui, ó. Pode investir na Embraer que vai melhorar bem para o futuro, viu? Acho que é uma boa opção aqui. Eu sei que no Brasil é um pouco mais difícil, né? Porque
É difícil de comparar a Embraer com outra empresa pelo segmento, né? Sim. Mas assim, nossos planos são muito bons para o futuro aí. Acho que é um bom investimento. Legal, bacana. Bom, e para você que nos ouviu aqui nesse episódio, queria deixar o convite para você acompanhar todos os nossos episódios. A gente tem vários CEOs vindo por aí, um pipeline bastante robusto. Também convidar você a deixar o seu like, seu comentário, mandar esse vídeo, esse podcast aqui para suas listas, para quem quer aprender mais sobre a Embraer e essa aula que a gente teve hoje aqui sobre o setor. E é isso, até a próxima, até mais.